boa noite, né? Vamos dar sequência à nossa videoaula, agora falando sobre sistemas organizacionais, que como está definido aí, servem exclusivamente para proporcionar uma visão sistêmica, né? Vem de sistema mesmo, e holística da teoria dos mesmos. Isso é, uma visão que não permite a análise separada das partes. Quer dizer, quando a gente vai verificar, a gente tem que observar sempre o todo, né? Por quê? Desta forma, porque as partes, elas se relacionam entre si, né? Elas dependem umas das outras e contribuem para o todo, né? Para que sejam verificado o contexto geral, né, do negócio. Também um conceito de sistemas, né, que estamos falando de sistemas organizacionais, pode-se conceituar sistemas como um conjunto de partes interagentes e interdependentes, que conjuntamente formam um todo unitário com determinado objetivo e efetuam determinada função. Observem que nós temos um conjunto de partes interagentes, aquilo que falei agora há pouco do slide anterior, que as partes interagem uma com as outras e, como sempre falo, que uma depende da outra. Sempre ela depende de alguma outra e contribui para a outra, né? Formando sempre um todo unitário. Quer dizer o quê? Que tem a unidade de cada uma das áreas, porém, cada uma das unidades faz parte do todo, né? Sempre tendo um objetivo já pré-determinado para que cada uma efetue a sua própria função. Componentes do sistema podem-se classificar-se como os objetivos, que se referem tanto aos objetivos dos usuários, quer dizer, quem operacionaliza, quem alimenta o sistema, quanto aos do próprio sistema. Quer dizer o quê? Que os usuários têm o objetivo deles e o sistema tem o próprio objetivo. Quer dizer o quê? O sistema tem que contribuir com alguma coisa também, né? Além de cada uma das áreas, o todo tem que existir em relação ao sistema. As entradas do sistema, cuja função caracteriza as forças que fornecem ao sistema. Quer dizer o quê? Quem alimenta o sistema. Essa é a entrada do sistema, né? Contribuindo para que isso se transforme numa força, né? Em relação à questão daquilo que é dado e daquilo que é informação, né? Isso é só um exemplo que estou utilizando aqui. O processo de transformação do sistema. Quando você vai falar de um sistema de produção, por exemplo, nós temos o processo de entradas, né? Que é o que? A matéria-prima, que alimenta, né? Que começa. Temos o processamento, a transformação e temos a saída do sistema, né? Então, que é o que? O produto ou o serviço acabado lá, né? Que vai contribuir. As saídas do sistema, que correspondem aos resultados do processo de transformação. Olha aí, o que eu acabei de falar no slide anterior. Os controles e as avaliações do sistema, principalmente para verificar se as saídas do sistema estão coerentes com os objetivos estabelecidos. Quer dizer o quê? Quando você vai verificar a saída, essa saída, ela está se transformando num produto ou num serviço adequado, com qualidade, com confiabilidade? Então, essa é a questão que tem que ser avaliada aqui. A retroalimentação, ou realinhamento, ou feedback do sistema. Quer dizer o quê? Retroalimentação sempre tem que estar se realimentando. Sempre tem que estar se realinhando. Quer dizer o quê? Colocando as coisas de forma adequada, estabelecendo-se sempre padrões adequados. E o feedback, que é o quê? Feedback é o retorno daquilo que foi feito sempre. Verificando o quê? Está adequado? Precisa melhorar? Está ótimo? Então, isso é feedback. Feedback é o quê? Dar retorno daquilo que está sendo feito. Então, aqui nós temos o quê? Os sistemas organizacionais e tudo aquilo que compõe o sistema. Observem, as pessoas que fornecem, o mercado que fornece a mão de obra, a concorrência que nos dá parâmetros para atuar, os consumidores, quem compra a nossa empresa,
a comunidade onde a empresa está inserida, a tecnologia que a empresa usa, os sindicatos que nos dão aparato com relação à questão da atuação das empresas, das pessoas, das normas, o sistema financeiro que contribui, como está o mercado, se está aquecido, se não está, fornecedores, quem fornece matéria-prima, quem fornece serviços para nós, e o governo, que quem regulamenta o setor, né? Então, isso daqui são todo o aparato que contribui para que o sistema exista em forma de empresa, né? Que vocês observem que a organização está no centro de todo esse aparato aí. Classificação dos subsistemas. Lembrando vocês que sempre um sistema, ele é composto por vários subsistemas, né? O de coordenação das atividades para que os resultados sejam alcançados. O que quer dizer isso? Sempre quem contribui para o sistema, os subsistemas, ele tem que estar alinhado trabalhando enxuto para que possa proporcionar resultado no final do processo. O decisório sobre as informações existentes para que as ações sejam desencadeadas visando aos resultados a serem alcançados. Quer dizer o quê? Quem toma a decisão? Quem toma a decisão tem que tomar a decisão em cima de informações adequadas, sempre visando os resultados, né? Se alcançar os resultados. O de realização das atividades operacionais que vão gerenciar a empresa no seu dia a dia. Quer dizer o quê? Que aquilo que se faz, aquilo que se realiza em relação às atividades de operacionalização, que é a base, tem que estar adequado, tem que estar enxuto, com o mínimo possível de desperdício, para que a empresa possa estar, no final do processo, sempre obtendo lucro. Detalhamento do sistema técnico e social. O sistema técnico é formado por recursos e componentes físicos e abstratos, e que, até certo ponto, independem das pessoas. Objetivos, divisão do trabalho, tecnologia, instalações, duração das tarefas e procedimentos. Aqui nós temos bastante daquilo que Taylor, né, falava lá, né? A divisão do trabalho, observem, o layout em relação à questão das instalações, a duração das tarefas, que nada mais é do que o tempo que cada tarefa demora para ser realizadas, e temos aqui também a questão da divisão das tarefas, né, que o Taylor falava, isso é a base da administração, e os procedimentos, o que é feito, né, e o sistema social, que é formado por todas as manifestações do comportamento dos indivíduos e dos grupos, relações sociais, grupos informais, cultura, clima, atitudes e motivação. O sistema social é a forma como as pessoas são conduzidas até a organização. Quer dizer o quê? A formação que elas tiveram, a criação que elas tiveram, a qualificação que elas tiveram, né? Com quem elas se relacionam, quais são os grupos informais, o que são os grupos informais, aquilo que a empresa, que a organização não estabelece como formal, como uma estrutura, quer dizer, o que as pessoas gostam, como elas se aliam umas às outras, dentro de interesses próprios delas, né? A cultura, que está relacionada ao costume das pessoas, ao que elas fazem, o que elas gostam, aquilo que a localidade onde a empresa está proporciona para as pessoas, né? Que elas acabam levando, né? E as atitudes e motivação, sempre em relação à atitude daquilo que foi falado há pouco, em relação à questão se elas vestem a camisa da empresa e se elas estão constantemente motivadas, sempre buscando melhorar a qualidade e a produtividade também. Análise e planejamento do sistema. Certos sistemas se formam livremente e interligados, como, por exemplo, os meios de transportes que interligam as indústrias de produção de veículos, as rodovias, os postos de abastecimento de combustíveis e os órgãos fiscalizadores do processo intermodal. Aqui nós temos uma cadeia, né, relacionada em relação à questão de um sistema. Quer dizer o quê? Se você tem meio de transporte, você tem empresas que produzem automóveis, caminhões, né? Que tem as rodovias por onde eles vão andar, os postos de abastecimento de combustíveis onde eles vão precisar ir para que eles possam percorrer
andar, né, pelas estradas e rodovias, ruas e por aí vai. E o governo, que são os fiscalizadores de todo esse processo aí, que é quem edita as normas para isso, né? Então, veja só, aqui nós temos uma possibilidade de visão de um sistema como um todo, né, de contribuição de cada uma das áreas, cada um dos setores, para que um sistema exista. Para analisar ou planejar sistemas, os elementos são objetivos, o que o sistema, para que ele é necessário, os componentes, quem compõe, pessoas, organizações, fornecedores, aquilo tudo que nós falamos ali naquela figura agora há pouco, os processos internos da organização, a administração, que é a gestão do sistema, né, que nós vamos verificar como gerir adequadamente ele, e o controle, sempre verificar a forma de atuação dele e ter o controle à mão. Em seguida, pode-se ter uma ideia como acontece o processo de análise e planejamento de sistemas. Observe, nós temos os objetivos, nós temos a análise e o planejamento dos sistemas, e embaixo nós temos o processo. Observem que do lado esquerdo nós temos o controle e do lado direito nós temos os componentes. Sempre observando que você pode observar que há uma sequência lógica, onde há um ciclo e a contribuição de um para que o outro exista. O ambiente. Ao analisar qualquer sistema, é necessário entender qual o seu ambiente e o seu papel. As relações de interdependência. De novo, fala-se do ambiente. Qual é o ambiente? Onde ele está inserido? Qual é o papel do sistema? E a relação de interdependência, as fontes de recursos. O que é isso? Como é que ele consegue se alimentar, se retroalimentar? Qual a dependência de uma área em relação a outra? Qual a dependência do sistema de um subsistema que alimenta o sistema? Os destinatários dos produtos e serviços, para onde que vão? Para onde que vai aquilo que a empresa, que a organização produz? As regras sempre devem ser obedecidas. Onde não existe obediência de regras, as coisas não acontecem. Se acontecem, é por um período até entrar em conflito. A análise deve focalizar a missão do sistema dentro do ambiente, sua utilidade para outros sistemas. Os objetivos. Em qualquer processo de análise ou planejamento de sistema é fundamental o entendimento dos objetivos. Um sistema deve sempre ser descrito ou projetado em termos de seus objetivos reais ou pretendidos, e depois em termos de seus componentes e elementos. Observem, um sistema deve sempre ser descrito ou projetado em termos de seus objetivos. Qual é o objetivo do sistema? Aquilo que ele pretende, para depois verificar o que é que vai compor o sistema e quais os elementos que estarão presentes no sistema. Perguntas que permitem entender e planejar os objetivos do sistema. Qual é a finalidade do sistema? Que critérios ou indicadores se utilizam ou se podem utilizar para avaliar a eficácia do sistema? Quem são os clientes ou usuários do sistema? Qual a finalidade do sistema? Para que serve o sistema? Quais são os critérios que podemos utilizar para avaliar a eficácia do sistema? Quer dizer o quê? Como é que nós vamos verificar se ele serve, se ele é adequado ou considerado obsoleto para a organização? Quem são os clientes? Quer dizer, quem que vai operacionalizar? Quem vai utilizar? Quem vai precisar do sistema, né? Então, essas perguntas a gente deve sempre estar com elas em mente para que a gente possa estar falando em sistemas. Os componentes do sistema. Os componentes podem ser concretos ou abstratos. Um sistema de produção é feito de pessoas, instruções para operação, peças, fornecedores, instalações e outros elementos. Um sistema de informações é feito de pessoas, ponto de monitoramento, equipamento de processamento de documentos, resumos e relatórios. Um sistema de fornecer lanches rápidos é feito de pessoas, cozinha e instalações para os clientes. Estacionamento, instruções para os operadores e muito mais. Então, vocês podem verificar que sempre nós temos aqui 3 exemplos de sistemas que sempre, se você observar,
temos uma coisa em comum nos três: efeito de pessoas. Quer dizer o quê? Vejam a importância das pessoas em qualquer tipo de sistema. Então, sempre temos que dar importância especial às pessoas, aos colaboradores, a quem operacionaliza um sistema, a quem contribui para que ele possa existir. Perguntas frequentes a serem feitas sobre a análise de um sistema. Quais as partes, elementos ou componentes do sistema? Lembra que falei dessas pessoas lá. Qual a natureza de cada componente? De onde ele vem? Né? Por que ele existe? Onde esses componentes podem ser encontrados ou adquiridos? Sempre verificar o quê? Uma sustentabilidade para o sistema. Nós temos que ter sempre opções onde que nós temos as opções consideradas primordiais, essenciais, e caso haja alguma situação que essas não podem contribuir quando nós precisarmos, o que acontece? Nós vamos ter que buscar em outro local. O que se deve fazer para obter a participação desses componentes? Sempre a forma com que os componentes atuam dentro do sistema. Buscar sempre fazer com que a participação deles sempre seja efetiva e sempre uma coisa importantíssima, tirar o máximo de todos os componentes do sistema. O processo é a maneira como os componentes se relacionam para criar uma sequência de operações ou procedimentos que produzem os resultados esperados. O que é o processo? São as partes componentes do sistema, né? Então, a gente sempre tem que estar verificando essa questão da sequência das operações, né? Quer dizer o quê? Um processo, ele existe tendo por base as operações realizadas dentro de qualquer sistema. O processo cria um ritmo, a velocidade segundo a qual o sistema funciona. Quer dizer o quê? Você pode observar que os processos existem dentro dos sistemas. Então, veja só, que não existe sistema sem processo. Então, os processos são as partes interagentes dentro do sistema, certo? Perguntas frequentes que devem ser feitas quando da análise do planejamento de um sistema. Que operações devem ser realizadas para que os objetivos sejam atingidos? Observem que nós estamos falando especificamente de quais as operações que devem ser realizadas. E nós temos embaixo, aí no final da pergunta, temos a palavra objetivo de novo. Sempre ela volta, né? O objetivo sempre tem que verificar qual é o objetivo. Aqui está falando da contribuição das operações para que os objetivos sejam atingidos. De que forma os componentes do sistema devem ser organizados para que as operações sejam realizadas? Observe de que forma os componentes devem ser organizados. Então, quer dizer o quê? Como que nós vamos dar uma sequência organizada para as operações dentro do sistema? Qual o tempo do ciclo do processo? Temos um pouquinho aqui da questão da teoria da burocracia de Weber, né? Que ele foi através do Weber que nós verificamos o quê? Nós verificamos as etapas de um processo, né? Que através da burocracia, da teoria da burocracia de Weber, nós conseguimos enxergar o início de um processo, cada uma das suas etapas e o tempo de cada uma delas para chegar lá no final. Quer dizer o quê? Nós visualizamos através da teoria da burocracia que foi possível enxergar qual o tempo exato de duração de um processo, né? Administração e controle. O objetivo desse sistema é garantir a realização dos objetivos. O controle inspira-se no princípio do feedback. Observe que o controle inspira-se no princípio do retorno. Quer dizer o quê? Quer dizer, o controle é o quê? O controle é aquilo que nós vamos verificar em relação à análise para o retorno daquilo que foi da realização dos objetivos, né? Que produz a informação necessária para que o sistema seja capaz de regular seu próprio funcionamento. O que é o feedback? Feedback é quando é feita uma análise, através das informações passadas,
que o sistema forneceu, para que então nós podemos fazer uma avaliação do funcionamento do próprio sistema. Quer dizer, que então ele está sempre em constante gestão e controle. A organização de sistemas passa necessariamente por ambientes que devem ser favoráveis e pelos elementos e etapas que foram citadas. Então, observe aqui que necessariamente a organização de sistemas passa por ambientes, sempre observando que devem ser favoráveis, para que as etapas possam ser realizadas dentro de cada um dos processos que compõem para que o sistema exista, né? E as perguntas relacionadas ao controle dos sistemas. Como garantir a realização dos objetivos do sistema? O que nós precisamos fazer, né, para que os objetivos do sistema sejam atingidos? Que informações indicam se o sistema está atingindo seus objetivos? Como podem essas informações serem obtidas? Que decisões devem ser tomadas? Interessantíssimo, a segunda pergunta, né? Que informações indicam? Quer dizer o quê? Onde é que está o ponto crucial de maior importância em relação às informações para verificar se as coisas estão acontecendo? Como podem essas informações ser obtidas? Onde buscar? De que jeito que nós vamos extrair as informações? Que decisões devem ser tomadas, por último, né? Então, aqui nós já temos uma situação considerada de fechamento do sistema, né? Então, pessoal, espero ter contribuído para vocês em relação a sistemas organizacionais. Me coloco à disposição para a gente tirar dúvidas aí, né? E bom proveito aí com relação à questão dessa disciplina aí, dessa parte da disciplina, tá bom?